da morte e da ressurreição, ele ficou 40 dias com os discípulos, né? Orientando, conversando, instruindo. E chegou o momento que ele ia voltar para casa. Então nós lemos isso em Lucas, domingo, Lucas capítulo 24, né? E Jesus falou com os discípulos, né? Enquanto ele conversava com eles, e falou: são estas as palavras que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes a mente para que entendesse as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome fosse proclamado arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. E eis que eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até seres revestidos da força do alto. Depois levou-os até Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. E enquanto os abençoava, distanciou-se deles e era levado ao céu. Eles ficaram prostrados diante dele e depois voltaram a Jerusalém com grande alegria e estavam continuamente no templo louvando a Deus. Palavra da salvação. O que a ascensão de Jesus diz para cada um de nós hoje? Porque se isso aconteceu há 2000 anos atrás, quando eu leio isso, o que eu tenho que tirar disso? Essa palavra, se ela não mexer no meu coração e no seu coração, ela não se torna vida, não nos transforma. Né? É uma coisa que a gente precisa entender, que a palavra de Deus, ela não é nem uma ideia, nem um ideal. À medida que eu escuto, à medida que eu medito a palavra, ela me transforma. E à medida que eu sou transformada, eu cumpro essa frase que Jesus disse aqui, que a gente possa proclamar, levar o nome dele a todas as nações, né? Que a gente leve. Como é que eu posso levar? Como é que a gente pode transformar e anunciar o nome de Jesus? A partir do momento que essa palavra fez efeito em mim. Então vocês vão em São Paulo, o outro vai em Fortaleza, o outro vai nos Estados Unidos, aonde vocês forem, a partir do momento que vocês estão transformados, é o Cristo vivo que a gente leva, não é? Então, para que isso se cumpra, a primeira pessoa que tem que ser transformada somos nós. Então, essa palavra é a palavra que nos transforma, né? São Leão Magno diz, quando Jesus volta ao céu, vocês imaginam, né? Deus nos criou, nós já falamos isso aqui mais de uma vez, né? Nos criou por amor. Nos criou e pelo fato de ter nos colocado, a gente lê aqui em Atos dos Apóstolos, quando Jesus está subindo aos céus, aparece dois homens e falam: por que vocês estão aí olhando para o céu? Aquele que foi vai voltar, né? Por que estáis aí a olhar para o céu? Então, por que nós estamos aqui? Porque Deus nos colocou aqui. Deus nos fez, nos colocou aqui nesse projeto, né? Deus nos criou com essa história maravilhosa desse amor incondicional, e que pelo pecado, né, o homem se abandona de Deus, troca, né? Desiste de Deus. E por isso entra na nossa vida o sofrimento, entra a dor, entra a doença e a morte, né? Mas Deus não desiste disso, né? Não desiste de nós e faz esse projeto maravilhoso que é o projeto da salvação. Então Jesus vem nos buscar, Ele toma a nossa carne e assume isso e vem nos buscar de volta para o Pai, né? Ele vem nos dar o caminho, Ele vem como o bom pastor. Quando Jesus volta aos céus, volta para casa, Ele leva até Deus a nossa humanidade. Né? Ele era divino, mas Ele leva junto a nossa humanidade. Então isso, a festa da ascensão é para nós uma confirmação, a esperança que quando Deus nos dá a vida eterna, Ele não dá a vida eterna somente no espírito, mas também na carne. Vocês acreditam de verdade que seu corpo em carne ficará eternamente vivo? Vocês acreditam nisso? Mais ou menos, né, filho? A gente nunca pensou nisso, nunca foi chamado para pensar. Mas Deus devolverá o nosso corpo. Quem falou isso? Ele mesmo. Falou para Catarina de Siena, pode ler no livro Diálogo. Ele fala: Catarina, eu vou devolver o corpo para vocês nem vão sentir falta dele.
mas eu devolvo o corpo. Jesus e Nossa Senhora já estão no céu com o corpo glorificado. Jesus veio, ele depois da ressurreição ele não comeu, ele não andou, ele não falou, ele não tinha corpo. Corpo, nós também vamos ter de volta o corpo glorificado. Isso é uma coisa espetacular. É algo assim, sem palavras. Se a gente acredita de verdade nisso, porque a festa da Ascensão é uma festa para poder renovar em nós a nossa fé e a nossa esperança. É para poder nos chamar a ser seguidores de Jesus, mas de uma forma muito responsável e com maturidade para viver a nossa fé. É viver uma fé com compromisso com esse nome de Jesus. Não é ter uma fé que se limita a vir à igreja. A minha fé em Jesus, eu não posso estar limitada aqui. Eu tenho que levar Jesus aonde eu estiver. A minha vida, seja pública, seja restrita, aonde eu estiver. Tudo que me rege, todos os meus atos têm que estar determinado porque eu creio nele. Então, é estabelecer de novo a minha fé. Não só aquilo que creio, mas em quem eu creio. Naquele que jamais irá me decepcionar. Naquele que jamais irá me trair. Aquele que jamais irá olhar para mim e falar, não te amo mais. Nunca, né? Nunca, esse nunca. Esse nunca vai trair, nunca vai abandonar, nunca vai nos trocar, nunca vai desistir de nós. É nele. Então, se a gente tem essa esperança nele, é nele que a nossa vida está fundada. E é por ele que a gente passa a viver. É para ele que eu passo a viver. Com ele e nele que a gente passa a viver. Então, tudo na nossa vida é com ele. E aí a gente vai levar a esperança. Hoje os cristãos são convidados a ser testemunhas da esperança. Porque o mundo te olha. Se nós somos cristãos, se nós assumimos Jesus, qual é o nosso comportamento que se diz diferente? Onde as pessoas vão poder olhar para você? Né? Hoje a gente é chamado a ser cristãos ânfora. Está escrito em Amós. Deus Pai diz assim: vai haver um tempo que eu vou mandar na terra fome que não será de pão e sede que não será de água, mas será fome e sede da palavra de Deus. É esse tempo. É esse tempo que nós estamos vivendo. Então nós estamos sendo o resto, né? O restinho do povo que crê. Nós somos convidados a estar na terra, inseridos na terra. Então por que vocês estão aqui? Nós estamos aqui porque assim Ele nos colocou. Com nossos olhos fixos no céu, vivendo aqui, na certeza que eu estou enraizada, minha âncora está lá, eu sei para onde eu caminho. Eu sei que a minha vida não encerra na hora da morte. Não encerra. A morte não tem a última palavra, apesar de a gente não pensar nisso. A ascensão nos mostra que até a nossa carne, nela nos será devolvida. O corpo é glorificado. Se vocês já tiveram oportunidade de ver os santos que estão conservados vivos, né? Parece que está dormindo. Imagina o que ainda vai ser esse corpo glorificado. A gente não tem dimensão do que isso significa. A gente não é convidado a pensar. Hoje eu estava dando aula para os residentes e para os acadêmicos, eu estava numa sala fechada com eles, e era uma aula de pós-operatório, de cirurgia cardíaca, e aí quando foi entrar nas arritmias, eu falei com eles, gente, vamos parar a aula, já tem 50 minutos de aula, vamos parar, e quinta-feira a gente faz o fechamento dessa aula. E saí da sala, quando eu saí da sala tinha uma mãe chorando, e eu falei, olha, eu estava achando que a senhora não ia vir agora, e o bebê dela está operado já lá há uns 10 dias, eu estava muito grave, uma cirurgia muito complexa. E aí falei, vamos entrar, eu preciso conversar com a senhora. Sentei, acolhi ela e a avó, o psicólogo já tinha feito essa parte, conversamos muito. E falei, agora vamos lá, vamos entrar. É Jesus, eu fico impressionada, né? Eu ter interrompido a aula, que eu podia ter encerrado a aula, né? Eu interrompi a aula, fui lá, quando eu bati o olho no monitor, eu falei, me dá uma água benta, porque vai parar. Que isso, Filó? Vai parar, ele vai morrer agora. Vai parar. Falei com a mãe assim, a senhora é cristã? É. Crê em Deus? Creio. É católica? Sim. Por quê? Vou batizar seu filho agora. Por quê? Porque ele vai morrer agora. O que Jesus falou sobre a morte? Ninguém sabe. Ninguém lembra. É impressionante. Jesus disse que todo aquele que vive e crê nele jamais morrerá. Então, a senhora agora é mãe de um na terra e outro no céu. Vai ter um anjo para tomar conta.
E aí o pessoal ficou me olhando, eu falei, para poder atravessar esse caminho, para voltar para casa, a gente tem que ter uma cruz que nos abre o caminho. E eu vou pôr uma cruz nesse menino para ele poder ir para o céu brincar de roda. E aí foi a conta de eu terminar o batismo, o pessoal, falei, água benta, ninguém achava, falei, água destilada. Qualquer água serve na hora dessa, mas pagão não pode ir, não pode voltar para casa. Né? Eu e ela e a avó batizamos o CTI inteiro. Deixei o povo tão estarrecido lá hoje que eu falei, quinta-feira, viu, moçada? Nós vamos reunir sobre morte. Os técnicos de enfermagem estavam todos, os residentes de fisioterapia, os psicólogos, está todo mundo tão assustado. Eu falei, vocês estão assustados? Vocês nunca ouviram dizer que a gente nasce para esse dia? A nossa vida toda vai culminar no momento da nossa morte, no momento de voltar para casa. Então nós nascemos para esse dia. Esse é o dia que a gente se prepara. É o nosso grande encontro, com quem nós vamos poder abraçar, nunca mais separar. Vocês imaginam o que é isso, né? Isso é algo maravilhoso, mas a gente tem tanto pavor, nem gosta de comentar, tocar no assunto. Não é? E quanto menos a gente discute sobre isso, mais a morte nos apavora. Porque a gente não dá conta de discutir. Eu falei com essa mãe, a morte nos tonteia, mas não nos tira. Porque ela não tem a última palavra. Nós pertencemos a Deus e a nossa vida é eterna. Ele ganhou. Quem morreu não foi Jesus, quem morreu foi a morte. Ele matou a morte por nós. Mas se a gente não tiver essa convicção, que cristãos somos? Se nessa hora a gente ficar no chão, porque nós já estamos situados num mundo que hoje é tão interessante pensar nisso. Hoje eu estava falando isso no CTI de manhã com a plantonista, ela também é cristã, e falei com ela, hoje nós cristãos estamos vivendo um martírio. Não é o mesmo martírio da época de Paulo, de Lucas, que eles pegavam os cristãos e jogavam na arena para os leões comer. Hoje o nosso martírio é diferente, porque hoje o interesse não é matar o nosso corpo, mas é matar a nossa alma. É tirar de nós a esperança em Jesus. É tirar de nós a certeza que a vida não vai acabar aqui. Que nós temos uma imortalidade do corpo e da alma. Que vamos viver eternamente com um Deus que não mente. Que não ia atravessar o mundo para poder falar um monte de bobagem conosco. Não ia sofrer numa cruz por nada. Mas para nos colocar de volta no céu. Que é lá que Ele nos quer. Então hoje o mundo faz de tudo para poder tirar de nós essa certeza a quem pertencemos. E faz de tudo para nos tirar. Hoje nós não podemos mais nos pronunciar. Hoje nós não podemos mais falar o que é certo e o que é errado. Hoje nós não podemos mais. Tudo a gente é tolhido. Eu vejo a hora que eu vou ser presa. Então, porque tem que ter coragem de assumir o Evangelho. Nós temos que viver o Evangelho na radicalidade que ele exige. Por quê? Porque entre Deus e o resto, é claro que eu estou com ele. Vou te matar, oh, que graça, vai me dar, vou virar Marte, é uma coisa espetacular. Não ter medo de assumir a nossa fé. Mas nós estamos ficando acuada, daqui a pouco não pode falar nada. Né? Quando um adolescente estava no consultório, que foi semana passada, eu nem sei, estou trabalhando tanto, que eu já perdi a noção. E eu falei com ela, eu tenho um diagnóstico para você. A saúde, a Organização Mundial de Saúde já mudou a definição. É um bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. A sua doença é espiritual. Porque vocês resolveram desistir de Deus. Então você perdeu o ânimo. Então os psiquiatras acham que vocês estão deprimidos. Não, mas o seu problema chama-se ausência de Deus. É isso que é essa doença. Não é física, é na alma. Quem sustenta o corpo é a alma. A alma está deprimida, está desnutrida, está desidratada. Se você não nutrir, não hidratar, murcha. Menina de 14, 15 anos, murcha. Por quê? Porque não tem o ânimo do Senhor. E nós temos que ter essa coragem. Ela falou, eu estou conversando com as amigas da minha mãe sobre budismo. Eu falei, querido, eu respeito profundamente, apesar de não concordar com nada disso. Porque Buda é um homem, eu estou falando de Deus. Deus é Deus, não tem ninguém acima dele. E tudo tem que ter Ele à nossa frente. Primeiro Ele, depois o resto. Nós temos que tomar essa consciência. Não temos que ter medo de anunciar que cremos. Não temos que ter medo de falar as verdades do Evangelho, porque a minha preocupação, e a preocupação hoje cada vez mais, é a salvação das almas. Ou nós vamos para uma alegria que é eterna, ou um sofrimento que é eterno. Não pode negar isso para as pessoas se a gente tem conhecimento disso. A pessoa pode ser livre e fala, não quero uma opção. Nunca vai poder falar, não fui avisar. Mas não podemos ter medo de testemunhar essa coisa maravilhosa que é acreditar nesse Deus que conversa conosco. Que te escuta, e que se você falar, Ele vai te ouvir, e que se você calar, você vai ouvi-lo. Filó, mas eu não escuto, não tem importância não. Jesus falou assim, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus.
Se o senhor não escutou, mas você está incluído a fazer uma coisa, se ele não estiver de acordo, ele pede. Essa é a confiança que a gente tem que ter nele. Por quê? Ele nos ama. Não é assim? A gente tem que confiar. E essa confiança tem que ser incondicional. A nossa fé, a nossa alegria em Jesus, ela tem que contagiar o povo. Como é que eu posso falar que eu creio em Jesus? Está morto, a vida, aos céus. Ué, que religião é essa? Não pode. O povo de Deus tem que ser, por natureza, alegre. O circo está pegando fogo, mas nós temos que ir no meio do circo. E ele, então está tudo certo. Daqui a pouco o fogo apaga. Por quê? Porque ele está junto. Mas nós temos que carregar isso conosco. Falei com essa mãe, fica de pé. Agora eu vou fazer uma oração que nós vamos agora pedir à única mulher que entende essa dor. É Maria. Ela teve com o inocente nos braços. Igual a senhora vai estar. Ela pode abraçar? Pode. Vamos rezar. Vamos chamar a Nossa Senhora, que ela vai interceder por você. Agora a senhora terá força de permanecer de pé. Tem menino para cuidar ainda e tem outro filho. E fala junto comigo. Repete o que Jó disse. Deus nos deu. Deus levou. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Mas tem que ter coragem. Não tem que acuar, falar ouvido aos céus. A senhora não merecia passar por isso. Quem só falou, um dia nós vamos entender esses mistérios, que a gente não compreende nada. Eu, ao mesmo tempo, olhando para o tamanho e falando, isso está de alta. Estava dando 3 altas e um óbito. É assim mesmo. Falei que os residentes me olharam todos chorando. Falei que quinta-feira nós acabamos de prosear. Vocês vão, né? Pensa sobre isso. Pensa aqui de verdade. Em que vocês creem? Porque nós resolvemos trabalhar com medicina, trabalhamos com sofrimento o dia inteiro. Mas temos que dar para o nosso paciente a coragem de dizer, a ciência vai até aqui. A vida não encerra. Por quê? Porque Deus assim a fez. Não podemos ter medo. Ciência tem o caminho dela e a fé tem o caminho dela. Um precisa do outro. Quem precisa dos dois? Somos nós. Não precisa ter medo, não é? Então, quando Jesus disse, vós sois testemunhas de tudo isso. Quando os discípulos voltaram, eles voltaram com alegria. Tem uma coisa, uma palavra dita aqui, que às vezes a gente passa por ela na leitura e não presta atenção. Qual foi o último gesto que Jesus fez enquanto ele subia? Vê se alguém prestou atenção na leitura. Qual foi a última coisa que Jesus fez? Qual foi a última coisa que Jesus fez? Enquanto ele subia aos céus, o que ele fez? Abençoou. O que isso quer dizer? Que nós, cristãos, somos portadores da bênção. Então, nós temos que ser testemunhas da bondade de Deus. Se isso a gente pensar no nosso comportamento. Os discípulos, essa bênção de Jesus, curou, levantou tanta gente, ressuscitou, não foi assim? Foi. Os discípulos foram abençoados para continuar o trabalho. Nós somos hoje essa geração dos apóstolos, discípulos de Jesus. Então, essa bênção faz parte da nossa missão. No mundo que é onde a moda é falar mal dos outros, há um fetiche, eu acho, sei lá o quê, que o povo tem um desejo, como diz um adolescente comigo, tia Filó, mas é uma delícia falar mal dos outros. Eu falei, menina misericórdia, como que pode ser uma delícia falar mal dos outros? Mas é bom, tia Filó, não é. Então, no mundo do maledito, né, nós temos que ser o inverso. O cristão, ele tem que fazer a bênção. Ele tem que abençoar, ele tem que falar. A bênção quer dizer, a palavra quer dizer bem dizer. Eu tenho que abençoar. Eu tenho que falar bem do outro. Eu tenho que falar bem de uma situação. Nós não temos que caminhar no pessimismo, não. Nem falar do outro, não. Nós temos que ter a capacidade do olhar de Deus. Sabe quando Deus terminou a obra dele toda, olhou e viu que tudo era bom? Nós temos que ser capazes de buscar de volta esse olhar, para olhar para aquele que ninguém acha que vale nada, né? Abandonado, largado, e ver o bom que está ali. Nós temos que mudar. Gente, prestem atenção, como diz São Tomás de Aquino, a cada um de nós é dado um tempo. Não podemos desperdiçá-lo, porque lá diante dele, esse tempo irá nos cobrar. O que nós fizemos com esse tempo? Então não percam tempo. E semear o bem. E fazer o bem, e ser testemunha da misericórdia do Senhor, e ser a extensão da misericórdia de um Deus. A cuidar uns dos outros, a levantar aquele que está caído, a buscar aquele que está com fome. Eu não posso entrar numa igreja, a querer ornar, só enfeitar aqui, o meu irmão lá fora com fome. Eu não posso, porque o mesmo Cristo está lá.
Ele está aqui, ele está lá, passando fome. Tudo isso. Nós somos irmãos, gente. Então o cristão, hoje, com a ascensão, nós somos testemunhas. Hoje nós estamos inseridos no mundo do fake news, da mentira, da confusão, falar mal do outro, destruir o outro. Agora daqui a pouco tem campanha política, um quer matar o outro, né? E é só falar mal, levantar o passado, é aquela confusão que vocês estão acostumados. Nós somos cristãos. Nós temos que agir diferente. As pessoas têm que olhar para nós e nós temos que ser a transparência do Cristo. Nós temos que falar para as pessoas que Jesus é de verdade. Ele não é ilusão. Ele é real. Real. E é tão interessante essa questão de dar a bênção, né? Quando a gente pede isso para Deus, quando a gente imagina... acho que foi domingo, eu estava com meu marido, a gente foi à padaria, eu disse sozinha no carro e eu falei com ele que eu vivi com meus irmãos de rua o que eu faço com Jesus, né? Igualzinho. E quando eu os encontro, eu vou lá. E vou lá saber o que eles estão precisando. E não o que eu acho que eles estão precisando. Não é? Aí eu cheguei perto de um e falei, o que você precisa hoje? Aí enquanto ele falava, um outro chegou e falou comigo assim, ô dona, a senhora pode me abençoar também? Aí eu olhei para ele e falei assim, claro que posso. O que você precisa? Ele falou, uai, mas agora eu não sei o que eu peço. Perdi o rumo. Eu falei, Jesus, eu comecei a rir, falei, eu vou te ajudar a decidir o que você precisa, vou te orientar para saber quantos meninos você tem, se tem mulher em casa, né? Para a gente resolver isso. Aí eu falei, cheguei no carro rindo, falei com meu marido que aquele irmão fez igualzinho eu faço com Jesus. Quando eu falo, Jesus me ajuda, ele fala, pois não, o que você quer? Eu falo, perdi o rumo, não precisa de nada, não, nada. Quem falou que estava precisando de alguma coisa, gente, só do seu olhinho já está tudo bom, está tudo certo. É assim, né? Esse poder, talvez, que a bênção traz, né? De poder dizer ao outro, sem armas, né? Sem limite, falar, claro que posso te ajudar. Às vezes a pessoa está tão esperando nada, né? Estão esperando não, estão esperando ninguém nem deixar sentar, nem chegar perto porque tem medo. Quando alguém chega e traz, porque é aquilo que ele faz conosco, né? Quando a gente se vê tão miserável, quando eu vejo, né, em cada procissão da Eucaristia, que eu falo, Jesus, eu sou tão leprosa para estar numa fila dessa, e o Senhor me aceita, o Senhor me acolhe, o Senhor vem me nutrir, o Senhor vem me dar força para dar conta de correr quanto a gente corre, o Senhor vem, né, como diz o povo hoje, você tem Jesus, não estou soprando no seu ouvido, que você vai parar aqui dentro de repente, né? Deve ter me tirado lá da aula, né? Que a gente é levado, como Nossa Senhora hoje, né, foi levado para visitar Isabel sob a força do Espírito. Então que a gente é sendo levado para quê? Para ser a força dele, a mão dele, o abraço dele. Essa é a nossa missão com a ascensão. O que eu tenho com a ascensão de Jesus? A certeza que a minha vida não vai acabar no nada. A certeza. E quando eu fechar os olhos, eu já falava isso lá no CTI. Vocês não ficam me reanimando, não, porque eu não quero ser reanimada, está escutando? Deixa eu ir embora em paz. Quem falou? Vocês não ficam fazendo massagem cardíaca, não, eu não quero massagem, não, deixa eu ir embora. E aí, porque tem hora que eu tenho que quebrar lá com isso, que esse fica muito tenso, né? Quando a gente ter a coragem de saber que naquele momento, pensa bem, naquele momento que eu fechar os olhos aqui, eu vou abrir para ver aquele que por causa dele estamos aqui. Isso é espetacular. Poder vê-lo de verdade. O véu vai cair, eu vou poder vê-lo face a face. Porque a liturgia hoje, quando a gente vem aqui celebrar a missa, é o caminho que por causa de Jesus nós chegamos a Deus. Mas um dia, essa liturgia aqui, nós vamos celebrar lá, mas sem véu, eu vou vê-lo face a face. Isso é uma coisa louca pensar nisso. Que cada dia a gente caminha para poder estar junto com Ele. Que não terá fim, não tem sofrimento, não tem dor. E essa esperança o mundo precisa. Quando você vê o povo desanimado, desorientado, sem razão para estar de pé, sem sentido na vida, somos nós que vamos colocar no outro coragem. O que está difícil? Nós temos um Deus, temos um Pai. Ajoelha, fala com Ele, a sua vida vai mudar. Por quê? Porque Ele é seu Pai. Por que Ele não entrou antes? Você não convidou. Você achou que dava conta sozinho. Se você falar, Pai, me ajuda, Ele vai falar com prazer. E o que Ele pode? Simplesmente tudo. A gente fica até mal acostumado, né? Porque é assim mesmo. Pode falar com Ele, pode derreter nos braços dEle, pode chorar com Ele. Né? Então, por que a gente anda entristecido? Por que a gente anda abatido? Por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus voltará.
Mas eu tenho que lembrar a minha realidade. Então, quando a coisa está muito difícil, lembra disso. Lembra desse Deus que acalma as tempestades. Lembra desse Deus que fala, não tenhais medo. Por quê? Porque eu estou convosco. Senhor, a situação é dura. Importância não, eu mudo ela. Mas está difícil, eu passo com você. E está escrito, se eu tiver que passar pelo fogo, não queimarás. Se tiver que passar pela água, você não afoga, eu estou contigo. É essa confiança num Deus que é vivo, porque Jesus não é ilusão. Eu falo isso com vocês, ele não é ilusão. A gente falta pegar, né? Palpar. Tem hora que a gente quase faz assim nele, né? Quase pega. De tanto que ele se faz presente. De tanto que ele é próximo de cada um de nós. Por quê? Por amor. Então pensem nisso, assim. O que essa festa diz a mim? Eu viverei eternamente com ele. A minha carne voltará. O sangue voltará a circular. Eu vou voltar à carne um dia que eu sou imortal. Por quê? Porque ele fez isso por nós na cruz. Isso é maravilhoso, isso é de chorar. De pensar nesse Deus que é puro amor. Mas que por causa disso eu tenho esse compromisso. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Nós somos as testemunhas da esperança que o mundo precisa. Nós temos que levar a alegria, a bondade de Deus, o olhar desse Deus, colocar o irmão de pé, dizer ao outro, coragem, vamos junto, não dou conta de andar, te carrego. Por quê? Quem carrega a gente é Deus. A gente vai carregando uns aos outros. É assim. Então não tenhais medo. Por quê? Porque Ele que caminha conosco.